Boa tarde. Agradecer a doutora Cristiane Mello Schmidt a disponibilidade de vir aqui no nosso canal teórico. Realmente é muito agradecimento que a gente faz a você e você ter disponibilidade de ter vindo aqui falar por um tema importante lá na nossa rede e para todos nós sobre asma. E em nome da coordenação queria agradecer a sua presença e você tem a palavra para dar início à sua apresentação. Tá ótimo. Eu queria também agradecer a oportunidade, o convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Tem algumas pessoas que eu já conheço por causa da UF. Eu sou pediatra, pneumologista pediátrica e trabalho no Antônio Pedro /UF. Ok? Então, aí para vocês que estão chegando, meu nome é Cristiane, eu sou pediatra, pneumologista pediátrica, trabalho no Antônio Pedro e lá na faculdade. A gente vai falar sobre asma. E a nossa ênfase vai ser mais na pediatria por causa da minha formação. Mas a gente pode falar um pouquinho também de adulto e eu vou apresentar o GINA atual de 2023, que divide a faixa etária no pré-escolar, no escolar, adolescente e adulto. Ok? E eu vou fazer também uma distinção do tratamento da asma na emergência, no pronto atendimento e o tratamento em intercrise, que às vezes a gente faz um pouquinho de confusão nesses dois setores, tá? E eles na verdade se complementam, né? Então, a asma é uma doença crônica, ela é heterogênica, de origem multifatorial, genética, ambiental, desencadeada por vírus, mudança de tempo, poluentes, tá? E que se caracteriza pela inflamação das vias aéreas, limitando o fluxo respiratório. E quando já tem aí uns 30 anos que a fisiopatologia da asma ficou melhor compreendida por ser uma doença inflamatória, o corticoide de fato, seja ele sistêmico, inalatório, ganhou força no tratamento. E até hoje ele é um dos pilares do tratamento, seja na crise e na intercrise. A prevalência varia nas regiões do mundo, de 1 a 18% da população mundial, e ela se caracteriza por tosse, sibilos, respiração curta, queixa de dispneia e aperto no peito. Aperto no peito é uma queixa mais frequente nos escolares maiores e adolescentes. E aí a gente precisa ficar atento a essa queixa. No nosso ambulatório de pneumologia pediátrica, é relativamente frequente chegar um adolescente com essa queixa. Quando a gente pensa em adulto com dor no peito, aperto no peito, a gente já vai para as doenças cardíacas. Em pediatria, a gente deve lembrar da asma, mas não esquecer que crianças e adolescentes podem também ter doenças cardíacas mais graves. E a gente tem aí, como eu já falei, os principais fatores desencadeantes. Sejam as infecções virais respiratórias, o próprio exercício, alérgenos ambientais. E aí a gente dá destaque aos ácaros no nosso meio para dermatofagoides farine, blomia tropicalis e dermatofagoides pteroníssimos, são os mais importantes. E mudança de clima. É muito comum os responsáveis pelas crianças, os pacientes que têm asma, eles parecem meteorologistas, porque eles começam a ter sinais e sintomas antes do tempo mudar de fato, tá? E quando a gente fala das infecções virais, a gente precisa lembrar que os vírus, eles são muito importantes ao desencadear sibilância, e aí eu não estou falando asma, tá? Aí eu queria falar para vocês de 3 nomes: a bronquiolite, a hiperreatividade brônquica pós-viral, ou sibilância recorrente, ou sibilância transitória, ou asma do pré-escolar, que são nomes parecidos e sinônimos, tá? Que se referem àquela criança que sibila toda vez que é exposta ao vírus. E a gente vai falar também dos vírus que parecem ter participação na fisiopatologia da asma, principalmente o rinovírus, para quem tem predisposição genética. E o vírus sincial respiratório, que é o principal causador de bronquiolite, ele está relacionado à sibilância recorrente. E aí a gente fica assim, a gente pode ou não fazer diagnóstico de asma
antes dos 3 anos de idade? Vocês podem participar também. A gente tem sempre essa questão, tá? Às vezes, se a criança tem uma história genética, tem estigmas de atopia, a gente pode, mas em geral, até os 3 anos, 4 anos, pode ser um sibilante recorrente a vírus. E depois ele cresce e isso desaparece. Então, a gente sabe mesmo ao longo do acompanhamento, ok? Vocês fiquem à vontade para interromper, tá? A gente sabe hoje que a asma é uma doença muito complexa e ela tem vários fenótipos. Em pediatria, ela é principalmente alérgica, ou seja, mediada por IgE. Ela, em geral, começa na infância e tem história prévia de doenças alérgicas, sejam elas dermatite atópica, rinite. Até 50% dos pacientes com asma têm rinite. E esse fenótipo ele tem a característica de, felizmente, responder bem à corticoterapia inalatória. Quando a gente fala da asma não alérgica, a gente tem um padrão inflamatório na via aérea, que pode ser neutrofílico, eosinofílico ou paucigranulocítico. E esse tipo, ele responde menos aos corticoides inalatórios. Então, quando a gente faz um ambulatório de asma, né, que é a doença realmente mais prevalente no ambulatório de pneumologia pediátrica, a gente vê que tem alguns pacientes que não respondem tão bem. Então, pensar em asma não alérgica, mas em criança predomina a asma alérgica, atópica. A gente pode ter uma asma de início tardio, que acomete principalmente mulheres e não alérgicos, também costuma ser refratário à corticoterapia e faz diagnóstico diferencial com asma ocupacional. E aí, não é uma asma ocupacional, mas eu lembrei aqui da gente falar do cigarro, tá? Sabe-se que bebês, filhos de mãe que fumaram ou que são expostos pós vida fetal à fumaça de cigarro, eles têm risco aumentado de sibilância, ok? A gente pode ter um tipo de asma que tem uma limitação persistente do fluxo respiratório e que pode corresponder ao remodelamento de vias aéreas. Essa limitação ela pode ser persistente ou não totalmente reversível, e isso nós vemos na prova de função respiratória. Existe a asma relacionada à obesidade, que os sintomas respiratórios eles são relevantes e tem pequena inflamação eosinofílica. E a gente pensa, a asma relacionada à obesidade é por conta de restrição torácica, dificuldade, etc e tal. Não. A obesidade ela é um status que mantém o nosso organismo em inflamação, né? E afeta vários órgãos, inclusive brônquios, podendo estar relacionada à asma. E aí a gente vai falar um pouquinho de como a gente faz o diagnóstico de asma ou de sibilante recorrente, tá? Um sibilante recorrente é definido aquela criança que sibila pelo menos 3 vezes em um ano. E há autores que já chamam para 3 sibilâncias por ano podemos chamar de asma. E qual tipo de asma aí a gente precisa selecionar, ok? Então, no pré-escolar, na verdade, em qualquer faixa etária na nossa profissão, a anamnese é fundamental, né? Mas, para o diagnóstico de asma, no pré-escolar é muito importante, porque a gente tem uma dificuldade de fazer prova de função respiratória, que é o padrão ouro para o diagnóstico de asma. Então, como é que esse pacientezinho se apresenta? Ele pode ter tosse seca recorrente, aperto no peito, como eu falei, das crianças maiores e adolescentes, tosse noturna, chiado no peito, é uma queixa frequente referida pela mãe. Checar a história familiar, porque nós sabemos que quem é filho de atópicos, ele tem uma chance aumentada de atopia. A questão genética está super relacionada à asma. Quais são os fatores desencadeantes? Exercício, vírus, quando tem essa sibilância, teve febre, isso sugere que foi um vírus, que foi o agente deflagrador, tá? Uma pergunta que eu coloquei sempre na anamnese, que criança pequenininha não faz exercício regular, não vai à academia, etc e tal. No pula-pula, a criança tosse, é muito frequente, tá? Quando anda de bicicleta, quando brinca com os amiguinhos, joga bola. Tem fumantes em casa? É um paciente que já teve internações prévias, inclusive em UTI? Essa pergunta ela é muito importante, porque isso faz a gente
sentir qual é o fenótipo daquele paciente. É uma asma mais grave, então eu tenho que ter um olhar mais cuidadoso. Não que não tenhamos de ter um olhar cuidadoso para todos, tá? Mas eu tive uma pacientezinha no Antônio Pedro que a mãe faleceu com 25 ou 26 anos com asma. Então essa paciente, eu tinha assim um receio danado de tirar os medicamentos dela e ela internava com frequência, ou seja, ela tinha aquele comportamento similar, tá? Tem pneumonia de repetição? Essa pergunta é também importante, porque algumas doenças respiratórias não asma cursam com pneumonia de repetição. Embora a asma também seja um fator predisponente para a pneumonia de repetição. Mas eu brinco e falo com os alunos assim, é pneumonia de verdade ou é aquele raio-x que a gente radiografa, tem um infiltradozinho porque está em crise e eu classifico como pneumonia, tá? Eu não estou fazendo uma crítica, com certeza eu já fiz vários diagnósticos de pneumonia que eram apenas um infiltrado viral que ia resolver, tá? Porque nem sempre na prática é fácil de nós distinguirmos isso. E a pneumonia de repetição, ela também é um fator que pode indicar erro inato da imunidade, tá? Que hoje as imunodeficiências chamam erros inatos da imunidade. E pacientes com alguns erros inatos da imunidade podem ter maior predisposição a sibilar, por exemplo, tá? Então são todas perguntas muito importantes. Eu acho, vale a pena a gente acrescentar, às vezes a mãe tem dificuldades de falar, aí eu pergunto, já falaram que seu filho tem bronquite? Né? Bronquite é um nome inespecífico, mas isso facilita a nossa comunicação, ok? E se nós fizermos uma anamnese nos pacientes com asma, se nós perguntarmos, muitos dos pacientes tiveram bronquiolite. E a partir daquele episódio, começou a sibilância, tá? E hoje chama-se de bronquiolite o primeiro episódio de sibilância a vírus, tá? Que acontece na vida do paciente, em geral no lactente. Se é a primeira sibilância não escolar, no 8, 9 anos, deve ser asma, tá? Já, tá? E não a gente chamar de bronquiolite aos 8 anos. Ok? Podemos seguir? Aí eu já falei aí da história prévia de bronquiolite, tá? Que é frequente. Tem diarreia com frequência? Essa pergunta é por conta da fibrose cística, que pode nos confundir com asma. Os pacientes têm infecção respiratória de repetição, sibilam, tem uma via aérea hiperreativa, mas não é asma, tá? E hoje a gente deve checar o teste do pezinho, que faz a triagem de fibrose cística na dosagem de tripsina imunorreativa, que tem boa sensibilidade. História de prematuridade, necessidade de assistência ventilatória no lactente, faz diagnóstico diferencial com broncodisplasia, principalmente se ele aquela criança ficou mais de 28 dias em oxigênio terapia. Tem cianose nas crises? É importante, isso dá uma ideia da gravidade, tá? E se tem cianose com frequência, será que é asma mesmo? Tá bom? E o exame físico na nossa consulta ambulatorial, em geral, está normal, se o paciente não estiver em crise. Porque a história natural da doença é aquela doença que vem em crises, né? Inclusive, um episódio de sibilância, ele pode se resolver espontaneamente ou com medicação. Tá bom? E atenção para essas alterações: baqueteamento digital, a cianose com frequência, deformidades torácicas, sopro cardíaco, que existem doenças que podem sibilar e não ser asma. Por exemplo, uma criança que tem um CIV grande com hiperfluxo pulmonar importante, congestão pulmonar, ela pode sibilar, tá? Ela pode ter tosse seca e o motivo ser uma insuficiência cardíaca congestiva, ok? Então, ficar atento. E esse termo aqui, fail to thrive, eu acho ele muito legal, que é aquela criança que não se desenvolve, não cresce e se desenvolve esperada, o potencial dela. Isso fala a favor de doença crônica e não deve ser asma. Tá certo? Então, esses são sinais de alerta que a gente precisa encaminhar o paciente para investigação. Podemos seguir? O diagnóstico da asma, além da anamnese, do exame físico, tá? A prova de função pulmonar é o padrão ouro.
E qual alteração da prova de função pulmonar nos indica que aquele paciente tem asma? É a alteração do VFUM, tá? É o volume expiratório forçado do primeiro segundo. Que quando você faz a broncodilatação com 400 microgramas de salbutamol e há um aumento de 12%, é fechado o diagnóstico de asma. Mas as crianças, elas não conseguem fazer prova de função pulmonar rotineiramente, principalmente os pré-escolares, tá? Existe aparelho para fazer prova de função pulmonar até em lactente, no Fernando Figueira, por exemplo. Mas é um aparelho especial, não é um exame fácil, tá? Então a gente deixa restrito para algumas crianças. Na verdade, no pré-escolar, o diagnóstico da sibilância é essencialmente clínico e a resposta terapêutica a um beta-2, ok? A partir dos 5, 6 anos, a gente já pede a espirometria, com prova broncodilatadora. Avaliar os testes de sensibilização alérgica, a gente tem o Plic test, que é feito na pele, e a gente também tem a IgE específica, que é feita no sangue, para diferentes alergenos, tá? Isso é mais a nível ambulatorial e para a gente ver se esse paciente vai ser ou não um candidato à imunoterapia, ok? Já é aquele paciente assim à parte, no ambulatório, tá? Não é assim hoje o nosso foco discutir imunoterapia. O óxido nítrico isolado, ele é pouco disponível, ele está aumentado nos pacientes com asma, e eu coloquei a radiografia de tórax, que a gente pensa assim, todo paciente com asma, seja na emergência ou no ambulatório, precisa fazer uma radiografia de tórax. O que vocês acham? Sim ou não? Já tem até a cola ali, né? Alguns dados da literatura dizem, não precisa. Mas eu acho interessante para que a gente possa, pelo menos de uma forma geral, avaliar se tem alguma alteração que justifique aquela sibilância. Por exemplo, uma imagem persistente de atelectasia, que tenha sido um corpo estranho que está causando sibilância. É alguma alteração estrutural que comprima a bronco e pode ser causa de sibilância. Então é interessante, tá? Mas não é bacana e legal a gente ficar fazendo raio-x o tempo todo, seja no ambulatório, seja na emergência. Tá bom? E avaliar a necessidade de outros exames para diagnóstico diferencial, ok? Tomografia, broncoscopia, etc. e tal, mas para diagnóstico diferencial de asma. Aqui eu coloquei como a gente interpreta a espirometria, tá? Então lembrar da idade e lembrar que esses valores da capacidade vital forçada, VFUM, eles são comparados com tabelas que levam em consideração idade, sexo e altura. Tá? E o normal é que eles estejam acima de 80%. E a obstrução ela é considerada leve, moderada e grave, tá? Obrigada. E a resposta broncodilatadora positiva é acima de 12% no VFUM. Não está aqui, mas a gente observa muito em pediatria alterações dos FEFs, tá? Que é fluxo expiratório forçado no 25 e 75. E a gente vê que eles também respondem à broncodilatação, mas formalmente a gente usa o VFUM para o diagnóstico de asma, tá? A gente não precisa decorar os valores, porque vem lá tudo explicado, tá? E em geral com a conclusão. E aí, a gente precisa pensar em alguns diagnósticos diferenciais de asma na criança, tá? Nos menores de 5 anos, as infecções virais recorrentes, que são causa frequente de sibilância, a aspiração de corpo estranho, a bronquite bacteriana persistente, que é aquele paciente que tem tosse há 1, 2, 3 meses com secreção amarela esverdeada, a traqueomalácia, e a laringomalácia. A laringomalácia principalmente, que é uma alteração estrutural do laringe congênita, que existe uma flacidez. Às vezes o paciente tem uma dispneia basal e pode confundir com asma, principalmente o lactente, tá? E isso vai melhorando progressivamente. E quando essas crianças de laringomalácia adquirem uma infecção, esse esforço piora.
e é um esforço inspiratório. Lembrando que na asma, isso é uma dica que eu também acho legal, o esforço, a dispneia, ela é mais expiratória. O paciente tem obstrução, então ele tem dificuldade de colocar o ar para fora. Ok? Claro que numa asma grave, que esteja em crise, ele vai ter dificuldade ins e ex. Lembrar da broncodisplasia, como eu já falei, a tuberculose, a fisiopatologia de como a tuberculose pode causar sibilância, é quando a gente tem um aumento ganglionar no mediastino, que é uma forma frequente de adoecimento na infância com compressão brônquica. A neovascular é um grupo de doenças que tem malformações arteriais de grandes artérias e eles fazem verdadeiros anéis ao redor dos brônquios, causando sibilância que não melhora, tá? Então, essas alterações estruturais, a gente deve prestar atenção quando não há melhora ao broncodilatador e corticoide. A insuficiência cardíaca congestiva, fibrose cística e imunodeficiências. Já nos maiores, a gente pensar em tosse crônica, aspiração de corpo estranho, a bronquiectasia, a discinesia ciliar primária, que é uma doença que causa infecção respiratória de repetição mais rara, tá? E também a ICC, broncodisplasia mais grave e a fibrose cística, ok? Alguma dúvida? Então, quando a gente está diante de uma criança que sibila, nem sempre é asma, tá? Ficar atento aí. E uma dica, se não responde a beta-2 e corticoide, que estão sendo feitos regularmente adequadamente, abrir o diagnóstico diferencial, tá? E aí eu coloquei um caso clínico, tá? Para a gente discutir tratamento da crise, tratamento intercrise e depois eu vou apresentar para vocês as diretrizes do GINA resumidamente, tá bom? Então vamos lá. A gente tem um paciente de 8 anos que deu entrada na emergência com história de coriza clara, tosse seca e falta de ar há 2 dias. Ele estava em uso de 4 puffs de salbutamol de 8 em 8 horas por via inalatória sem melhora. Já tinha tido episódios anteriores similares, ele estava acordado, com boa perfusão, frequência de 34, frequência respiratória cardíaca de 120, saturando 92 em ar ambiente com sibilos e usava musculatura acessória. Então aí eu gostaria que vocês participassem, tá? Qual a abordagem terapêutica inicial que vocês fariam nesse paciente? Podia fazer a parte da nebulização com oxigênio-terapia. Nebulização com oxigênio-terapia. E mais o que nessa nebulização? Não, aí vinha no caso, geralmente estava Baroteca atualmente, eu não sei nessa ideia. Isso, então a gente vai dar a questão da nebulização, espaçador, etc e tal, tá? Alguém mais quer falar? Então, a nebulização, de alguns anos para cá, ela vem caindo em desuso, tá? Principalmente porque em criança pequena, ela não era feita de maneira adequada. Quem já teve a oportunidade, eu e Zé Moura, com certeza tivemos de trabalhar em pronto-socorro antigamente. A nebulização era aqui, a criança com chupeta, tá? E acabava que não era assim, né? Distante, né? Enfim. Então, ela foi caindo em desuso. E a gente usa atualmente muito o espaçador, tá? O espaçador, ele pode ser usado com máscara ou com o bucal. Aí a gente vai falar isso daqui a pouco, tá? Mas um paciente de 8 anos que faça a nebulização adequadamente, com máscara vedando direitinho nariz e boca, ok, tá? Poderia fazer. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia tirou os nebulizadores de uso definitivamente. Não 100%, né? Porque nada é 100%, em alguns pacientes a gente precisa usar, por conta da dispersão dos vírus no ambiente. Então, hoje, a gente faz a aplicação de beta-2 de curta duração na emergência, tá? Eu estou falando de um paciente que
tem esforço respiratório, etc e tal, o Zé Moura falou assim, eu uso a lenha, mas quando entra naquela crise que resolve rápido, não é essa crise que o levou o paciente saturando a 92 no hospital, tá? Então a conduta aqui correta é espaçador com salbutamol. Esse paciente tem 8 anos. Quantos puffs de salbutamol vocês fariam? Vocês têm ideia? O que é recomendado? Hoje é recomendado, assim, na sala de emergência, de 1 puff a cada 3, 5 quilos, tá? E a gente pode chegar a 10 puffs. Então, esse paciente começaria pelo menos com 6 puffs. Para vocês terem ideia, a prova broncodilatadora padronizada na função respiratória são 4 puffs. E ao longo dos anos, a gente foi ficando mais à vontade com beta 2 de curta. Alguns medos foram desaparecendo e ficou bem seguro, tá? Chegou às 3 etapas? Sim, aí faz o resgate de como 20 em 20 minutos era da nebulização, tá? Aí você falou do atrovente, né? Não, o atrovente, que é o brometo de hipatrópio, ele a gente usou muito, era assim, 2 gotas de Iberotec e 4 de atrovente. O dobro, tá? Mas os estudos mostram que ele é eficaz nessa chegada do paciente, tá? Então, poderia sim fazer, tá bom? Mas ele nem está tão disponível por causa da nebulização no pronto-socorro. Então, hoje a gente usa salbutamol como espaçador, tá? Dependendo com máscara ou bucal. Um paciente acima de 5, 6 anos, a gente já pode fazer direto o bucal, ok? Sem máscara. Mas dependendo do quão cansado ele está, precisa da máscara. Certo? Vocês fariam mais alguma coisa de medicação, esse paciente chegando? Que é uma orientação que eu queria dar para vocês, que é bem importante. Mas a gente falou do O2. O2, oxigênio terapia, sim, tá? Porque ele está saturando a menos de 95. Você está falando de corticoide? Sim. Aí corticoide. Aí o que você faria? Porque hoje, quando a gente fala de corticoide, a gente precisa falar, eu vou usar corticoide sistêmico ou eu vou usar corticoide inalatório? Aí tem dado confusão e daqui a pouco vocês vão ver por quê. Mas vocês estão lá na sala de emergência com esse paciente saturando 92, frequência respiratória alta para a idade, cardíaca alta para a idade. Sistêmico, tá? Isso aí. E qual corticoide sistêmico vocês usariam? Eu vou destrinchar essas coisas porque vocês estão aí direto na prática, tá? E eu acho importante do que só... O que a gente tem de corticoide sistêmico? E depois a gente vai ver a tabela que resume isso tudo. Hidrocortisona. É o que mais tem, né? A gente tem metilprednisolona. Dose de hidrocortisona em torno de 4 mg quilo dose, tá? E metil, a gente pode fazer de 1 a 4 mg quilo dia, tá? A metil nem sempre todo lugar tem, a hidro é que tem mais, e a hidro a gente pode fazer de 6 em 6 horas. Aí, esse pacientezinho fez lá os 3 resgates, tentando veia, não conseguiram pegar veia, mas a gente precisa fazer o corticoide. O que vocês fariam? Não fariam corticoide? A gente tem hidrovenoso, metilvenoso, mas o que a gente tem sistêmico? Doutor Zé Moura não pode falar. A Dexa, você faria venosa, oral? Quem falou Dexa? Tá. A Dexa é um corticoide de alta potência, tá? Ele é mais indicado para via aérea superior, mas se é o único corticoide que você tem, use-o, mas não é o de primeira escolha, tá? Mas aí não é a primeira escolha, levem esse conceito, tá? Mas o que vocês fariam? O que a gente tem mais de corticoide sistêmico? É que quando a gente está no hospital, a gente só pensa na via venosa. Pode fazer oral? Pois é, pode fazer oral, tá? E era isso que eu queria passar para vocês,
que os estudos mostraram que o corticoide sistêmico oral, dependendo da gravidade do paciente, a gente pode fazer com segurança, tá? E o efeito é similar. Então, tem uma perninha assim no GINA que fala prednisona ou prednisolona oral. E com reavaliação daqui a 1 hora. Se o paciente melhorar, ele não precisa nem pegar acesso venoso. Tá legal? E a dose é de 1 a 2 miligramas quilo dia dose, tá? Porque ele é feito uma vez ao dia. Tá bom? Então a mensagem é aqui, que esse paciente precisa sim de corticoide sistêmico, tá? O beta-2, a gente faz os resgates a cada 20 minutos e pode ir passando nebulização, hora em hora, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 6 em 6, de acordo com o paciente, tá? E não fazer corticoide sistêmico para esse paciente pode fazer com que ele vá embora e volte mais grave, tá bom? Então, o corticoide sistêmico e em pediatria, o Predicin, que é muito conhecido, tá? Virou xarope, que não é legal, mas nesses casos ele é muito útil, tá? Então, beta-2 de curta e corticoide sistêmico, oral ou venoso, tá? A hidrocortisona. Oi? A hidrocortisona. Pois é, pode numa situação de emergência, mas os guidelines falam pra gente até preferir o oral se o paciente precisar engolir. Prednisona, prednisolona, tá? Que a absorção não é tão boa, tá? Mas numa situação de emergência, a gente pode fazer muitas vezes o que é possível, tá? Mas eu ainda escolheria, se ele puder tomar a prednisona, prednisolona oral. Tá? É porque quando a gente está no ambiente hospitalar, eu trabalhei muitos anos aqui na emergência do Antônio Pedro, a gente só pensa em veia e músculo, tá? E sondas, a gente às vezes esquece, tá legal? Me incluo nisso, tá? Uhum. Fica à vontade, tá? Fica à vontade com a sua experiência. Eu estava conversando com ela antes, quanto ao espaçador. O que eu vejo de resgate é o seguinte, os plantonistas pedem até a mãe para fazer o resgate, mas não explicam direito. Ah, sim, A máscara, eu estava pensando para até que eu uso outra marca, né? Que é mais anatômica e é mais de silicone. Então, acaba fazendo 10 conta de 1 a 10. Isso. Aí a mãe, a gente conta de 1 a 10 rápido demais. Uhum. E a criança nem respira. Então, eu sempre procuro fazer um pouco mais de tempo. Ótimo. E explicar bem para a mãe, não deixar escapar, para deixar ficar bem conectado. Porque às vezes usa máscara grande para um bebezinho pequeno. Então, vai tudo embora, vai tudo tá? embora, sai tudo por aqui. Às vezes você por aqui vai saindo tudo, vai embora, tudo embora. A máscara grande. Então, o que eu fiz assim, às vezes faz o resgate, mas se você usar o resgate bem feito, isso é 10 jatos que não vai nada. Não vai resolver, tá? Isso aí. E às vezes a criança está em apneia, chorando, né? E tira, não adiantou, porque para o remédio chegar lá, precisa ter fluxo. É isso que... Mais tempo. Isso. Eu peço os 30, assim. Eu peço os que aí vai chegar em 10. 40, vai chegar em 10. Tá? Às vezes a gente fala assim, 1001, 1002, 1, 2, 3, 4, acabou, 10 não chegou lá, tá? Boa observação, excelente. Então, a overdose inicial, oxigenoterapia, beta-2 de curta, tá? Que no nosso meio é o salbutamol e fenoterol, que tá até difícil da gente comprar, né? E corticoterapia sistêmica, VO ou venosa, tá? Vocês solicitariam para esse paciente algum exame complementar? Quem solicitaria raio-x, levanta a mão. Tá. E aí, por que vocês solicitariam raio-x? Eu entendo porque vocês vão pedir raio-x. De quê? O que é uma pneumonia? Então vamos lá, na história dele, o que tem, você acha que tem para pneumonia, assim, tirando os sibilos? Falta de ar. Aí ele tem, o que ele tem para vírus? Hã? Coriza clara, tá? Tosse seca, tá? E aí, mas sim, para pensar em pneumonia. Então, uma das indicações é a questão da pneumonia, tá?
pode ser uma broncoaspiração por corpo externo para verificar isso? Pode ser, mas ele tem aqui sugerindo na história que não é 100% exclusivo, né? Porque nossa profissão 100 e 0 não combinam. Ele diz que já tem episódios similares anteriores, tá? Mas o corpo estranho é uma outra possibilidade, né? Mas eu acho que não, e tem a coriza clara, tosse seca, pródromos virais. São os grandes indutores de sibilância, tá? Então, talvez nesse paciente, se ele melhorou rápido dos resgates e corticóides, não precise de raio-x. Então, a mensagem é essa, tá? E a gente pede raio-x para os pacientes que estão grávidos para avaliar complicação, atelectasia, pneumonia e mais raramente, aí já é paciente de UTI, pneumomediastino, tá bom? Complicando uma crise de asma. Tá certo? E na alta, eu queria que vocês fizessem a prescrição dele. Então vamos lá. Ele fez os resgates com beta-2 de curta, tá? Os puffs, adequadamente a técnica. Usou o corticoide sistêmico e passaram 8 horas de observação na emergência, ele ficou bem. Como vocês dão a receita para ele ou não dá receita? Tchau. Eu vou dar vamos lá, escreve a sua receita. Eu lembro quando eu comecei assim, nossa, escrever uma receita era... Não, pode ser salbutamol, os 6 puffs, né, que você falou. De 6 em 6 horas, tá? Porque aquela via aérea que está inflamada, ela está hiperreativa, tá? Faria quantos dias do beta-2? Doutor Zemoura, me corrige, hein? E fica à vontade de opinar. 6 em 6 horas, em 5 dias, tá? Pelo menos. Esse aí é que eu queria chegar, sim, tá? Dados mostram que a não prescrição de corticoterapia sistêmica podem fazer o paciente voltar. Tá? Então, nos pacientes com crise de asma, que foram à emergência, com esforço, etc e tal, corticoterapia sistêmica, pelo menos 5 dias. 3 a 7 dias é uma média de 5, tá bom? E mais alguma coisa? Passaria um antibiótico? Porque eu estou falando nós aqui, geralmente a gente recebe os pacientes, às vezes, pela emergência, cada um vai com uma receita diferente. Antibiótico de curta, de longo, predicinho, tialé, Tem tudo. tem todos os... Tá, mas aí a gente pode já, primeira receita desse paciente para a gente então arrumar a casa. Beta-2 de curta e prednisolona ou prednisona sistêmico, tá? Você pode usar o Clenil já começando, se você considerou importante, a gente vai ver os próximos passos, já começar um tratamento de manutenção. Mas nesse momento de uma crise que tem uso de musculatura acessória, saturando menos de 95, ele precisa de corticoide sistêmico. Tá? Eu coloquei esse caso clínico justamente porque surgem as dúvidas de sempre, beta-2 de longa, beta-2 de curta, tá? E aí a gente vai ver depois os passos do Gina para ele, tá bom? Lembrando só uma coisa que eu vou falar o nome comercial. Não é? Porque... O Eurolil e o Clenil são dados de farmácia popular, tá? Ah, sim. Eles são dados de farmácia popular. Aí, isso facilita muito, né? Melhorou muito, né? Mas é a realidade de todos, inclusive no consultório, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Eu vou mostrar os corticoides inalatórios para vocês, e aí eu vou falar o nome comercial sem nenhuma intenção de propaganda, mas que é importante, tá? Então, fechou bem isso do beta-2. E por que às vezes fizeram uma desloratadina para os pacientes que vocês recebem? Porque a mãe refere que... Não, principalmente para sintoma de rinite. É aí que entra o antihistamínico, tá? E lembrar que asma e rinite andam juntos. Então, numa crise a gente faz. A desloratadina, por exemplo, ela é para rinite o que o salbutamol é para asma. É SOS, tá? Embora às vezes a gente use tempo prolongado também. Tá bom? Ficou claro isso? Show. Então, vamos lá. E aí, esse aqui ficou ruim, que eu fiz um print do Gina na emergência, que é basicamente o que a gente falou, de avaliar se a crise é leve, moderada ou grave, dependendo de nível de consciência, frequência respiratória e cardíaca, uso de musculatura acessória, tá?
E aí a gente faz resgate com beta-2 de curta, corticoterapia sistêmica, oxigenoterapia. E avaliar no severo se vai fazer sulfato de magnésio. Mas isso já é no hospital, tá bom? E assistência ventilatória. É um resumo do que a gente discutiu no caso, tá? Pode passar? E aí, a pergunta, vocês recebendo lá, tá? Na alta, o responsável relatou que para alívio dos sintomas, ele usa beta-2, apenas beta-2 de curta duração. E que ele tem sintomas noturnos 2 vezes por semana e tem sintomas, tá? Em vários dias da semana, os outros. E aí, o que vocês fazem? O que vocês acham de usar apenas beta-2 de curta duração no intercrise? Vai ter muita crise. Mas qual é o racional, assim, da gente pensando em fisiopatologia, disso não ser uma conduta adequada? O beta-2, ele é broncodilatador, né? Ele não é anti-inflamatório, e a gente sabe que a asma é uma doença inflamatória. Então, a gente precisa pensar nesse paciente se ele precisa de tratamento intercrise. E a gente vai ver isso a seguir, tá? E aí entram para tratamento intercrise nos diversos dispositivos, tá? Eu trouxe alguns aqui para mostrar a vocês. Beta-2 de curta, corticoide inalatório. Beta-2 de longa, antileucotrieno, que é o montelukast. Tiotrópio. Omalizumab, que é anti-IgE, tá? E anti-L5. Isso já lá na frente no especialista, tá bom? A gente vai, na nossa vida prática diária, trabalhar muito com beta-2 de longa, corticoide inalatório, resolvendo uma grande parte dos pacientes. E o uso de leucotrieno, antileucotrieno, tá? Então, o objetivo do tratamento intercrise da asma é que a gente controle os sintomas diurnos, tá? E diários, reduz a necessidade da medicação de resgate, que é o beta-2 de curta, e mais recentemente associado a corticoide, tá? E para a faixa etária acima de 6 anos, o beta-2 de longa associado a corticoide inalatório, que o paciente possa ter uma boa qualidade de vida com ausência de limitação nas atividades físicas, tá? E que a gente, ao longo da vida, não tenha perda da função pulmonar e minimize o remodelamento brônquico. Então, esse é o objetivo do controle da asma. A gente tem aqui os diferentes dispositivos inalatórios. Quando a gente acabar de falar, aí eu vou mostrar cada um, tá? E quem quiser complementar, fica à vontade. A gente tem o uso do spray, tá? Aqui é o spray. A gente tem os inaladores de pó seco, que são Symbicort, o Alenia, tá? A gente tem o Cereti de discos, mas isso eu preciso usar em pacientes maiores, em geral, acima de 5 anos, 6 anos, dependendo, porque o paciente precisa puxar, tá? Então tem que saber fazer o comando. E nas crianças menores é o espaçador. O espaçador, como o Dr. José Moura falou, contando, tá? O tempo. Nos pequenininhos pré-escolares com máscara e nos maiores com bucal. Mas com bucal também precisa ter comando. Ele também precisa saber fazer o comando, tá? Eu mostro isso depois cada um aqui. A gente faz uma apresentação. E recentemente tem um nebulizador MESH, que é um nebulizador portátil. Até a gente segunda-feira lá no ambulatório olhou o preço, está assim, 150, 200 reais. E ele é legal de transportar, ele é eficiente se feito adequadamente e ele dispersa o medicamento por uma membrana vibratória, tá? E silencioso demais. E silencioso, né? Tem algum paciente seu usando? Eu não tenho ninguém usando. E é bom que leva para qualquer lugar, né? É uma caixinha assim, né? Não dá água, Então vamos lá. E também, olha, quanto mais sofisticado o dispositivo, mais caro é, né? Eu chamo de engenhocas, que são verdadeiras engenhocas, né? E pensar que alguém estudou isso é bem bacana, né? Mas vamos lá.
E aqui a gente tem os passos do GINA. Vocês não precisam decorar. O GINA, vocês sabem o que é o GINA? É a Iniciativa Global para a Asma, que é atualizada anualmente e divulgada. Tem o Pocket GINA, que a gente pode baixar gratuitamente, ter no celular, tá? Para o nosso uso. Não precisa decorar, tá bom? Então, olha, qual é o racional, né, dos STEPs? Quanto maior a frequência de sinais e sintomas do paciente, mais remédio eu preciso usar em dose maior, com associação ou não. E se nós observarmos, em todos os STEPs entra o corticoide inalatório, tá? Corticoide inalatório em pediatria é uma medicação que não é calculada por peso. Que em pediatria quase tudo é por peso, né? É baixa dose, média dose e alta dose. Isso vale também para o adolescente e para o adulto, tá? Então, em menor de 5 anos, olha o que nós temos para tratar asma, tá? Corticoide inalatório em dose baixa, média e alta. E associar a leucotrieno, tá? O beta-2 de longa, que no Brasil nós temos o salmeterol e temos o formoterol e tem também o vilanterol para os maiores, que que a gente não usa tanto em pediatria, ele não é autorizado para uso em menor de 4 anos. Vocês veem que no GINA não tem nenhum STEP com beta-2 de longa nos pequenininhos, tá? Mas há situações que a gente usa, que a gente discute e vê se o paciente precisa, tá? Mas isso é off-label. Então, por exemplo, nosso paciente tinha 8, né? Depois a gente vai... Então, guardem isso. Quanto mais grave, mais remédio com ou sem associação, tá? Então, vamos lá. O nosso paciente entra aqui, tá? Então, olha, quando eu tenho de 6 a 11 anos... A gente começa no Step 1, com baixa dose de corticoide inalatório, feito sempre que usa o SABA. O SABA é o de curta duração, tá? Então, o que quer dizer isso? É diferente do paciente que foi para emergência. E aqui que eu observo que está tendo um pouquinho de confusão. Então, esse Step 1 é o seguinte, eu tenho asma, estou aqui dando aula para vocês e começo a ficar com um pouquinho de falta de ar. Mas não estou com a minha saturação baixa, não estou usando musculatura acessória fortemente como estava o nosso paciente. Aí eu não tenho 6 a 11 anos, mas finge que eu tenho, eu vou fazer o aerolim e toda vez que eu fizer o aerolim eu vou usar um corticoide inalatório, tá? Antes, esse Step 1 aqui, só se usava o SABA, o salbutamol. Mas depois foi vendo que se a gente usa o corticoide inalatório nesse resgate, você faz com que a crise não evolua, porque asma é uma doença inflamatória. Então, essa mudança do GINA, ela ocorreu agora foi em 2021, tá? Se a gente pega os GINAs anteriores, aqui era só beta-2 de curta. Tanto para 6 a 11 anos, como adolescente e adulto. Aí, eu acho que o senhor não se incomoda de falar isso, é o que você faz, não é? Porque quando ele chegou, ele falou assim, eu uso Alene. Falei, todo dia? Ele falou, não, só quando eu tenho crise. Aí, como é que é? Falei, não, porque eu tenho visto que isso está gerando uma confusão, porque às vezes o paciente chega na emergência com aquele esforço, ao invés de usar o corticoide sistêmico, ele vai usar o corticoide inalatório, tá? Então, precisa diferenciar isso. Deixa eu só passar aqui, que aí, olha, é adulto e adolescente. E o Step 1 aqui também, ó. Como necessário, baixa dose de corticoide inalatório, só que com beta-2 de longa, tá? Aí isso aqui muda. Lá no outro era beta-2 de curta. Na prática, a gente vê que... como é que você tem feito isso? Diminuindo o edema, o corticoide, você aumenta mais a absorção do salbutamol. Isso, exatamente. Isso é um outro motivo, tá? Porque é uma doença inflamatória. Então, prestem atenção que no GINA, no passo 1, mudou quando usa beta-2, usa corticoide inalatório, tá? E aí, aquele paciente que teve a melhora e foi embora, não vai ficar usando todo dia. Esse é o passo 1, tá? Mas vamos voltar aqui no passo 2. O nosso paciente,
Ele tinha sintomas 2 vezes por mês, né? Mas menos que um dia, mas tinha vários dias. Vocês colocariam ele em qual step para o intercrise? Todo mundo concorda que ele precisa de tratamento intercrise? Aí vejam, por favor, escolham um passo para ele. Quer que eu volte? Ó? Ele tinha sintoma noturno 2 vezes por semana e tinha sintomas mesmo vários dias da semana. Hã? É o 3, tá? Isso aí, tá? Baixa dose de corticoide inalatório com LABA. LABA é o de longa, ou salmeterol ou formoterol. A baixa dose é 6 para o formoterol e para o salmeterol é 25, tá? Ou média dose do corticoide inalatório sozinho, ou muito baixa dose do ICS formoterol, fazendo o que ele chama dessa assim, manutenção e reliever, que é, você usa a baixa dose, mas quando precisar usa de novo igual o Step 1, tá? Eu gosto, particularmente, quando eu prescrevo tratamento de uso diário, eu coloco o paciente sempre assim com um ou esse, de uso diário mesmo, ou baixa dose ou média dose, para facilitar a adesão e não confundir, tá? Isso é muito importante. Quando a gente vai escolher o tratamento, a gente precisa escolher o dispositivo que o paciente vai poder comprar ou pegar, que saiba usar adequadamente. E o tempo todo checar adesão e técnica, tá? Principalmente se não tiver controlado, para a gente não ir para os passos superiores sem precisar. E isso não é só aqui no Brasil não, gente, é no mundo todo. Todo mundo fala isso, tá? Que tem que checar técnica e adesão, técnica e adesão. Bom? Então, faria uma baixa dose do corticoide inalatório com LABA. E quando o LABA surgiu, que também não surgiu quando me formei, não tinha LABA, o que ele mostrou de melhora? Quando ele é associado ao corticoide inalatório, você pode usar dose menor de corticoide inalatório, tá? E corticoide inalatório é seguro? Mas é corticoide, tá? E por isso que a gente pede para sempre o paciente lavar a boca e cuspir. Porque a gente só quer o que foi mesmo para os brônquios. O que ficou na cavidade oral ou vai ser deglutido ou ter efeito local, a gente não quer, tá bom? Então, essas são opções para ele. Outra recomendação, quando você escolhe um tratamento, você em geral deixa 3 meses e avalia. E depois você vai fazer ou para baixo ou para cima de acordo, tá? Com o paciente. Felizmente, a maioria dos pacientes fica aqui entre o 1 e o 4. Uma exceção vai para o Step 5, tá? E o que a gente tem de novo aqui? No Step 4, acima de 6 anos, a gente pode usar o tiotrópio, ok? Que o tiotrópio é esse aqui, ó. Ele é primo do hipatrópio, só que ele é de longa duração. Aí, olhando esse aparelhinho aqui, a gente já pensa assim, é barato ou caro? Caro, tá? E ele tem uma coisa de... Na hora que a gente monta, que tem que ter contato. Isso aqui tem que ter cuidado. Eu não vou mostrar para vocês porque ele já foi montado. Mas a gente precisa... Vem uma latinha que você precisa encaixar e tem que ser sempre numa superfície dura, tá? Mas aí já é no Step 4. Ele é acima de 6 anos. E olha que bacana. Ele pode também acoplar no espaçador, se for o caso, tá? E aí, cada jatinho desse tem 2,5 miligramas de tiotrópio. A gente usa 5 por dia. E eu não vou fazer. Olha, sai uma névoa. Aí a gente roda, ó. Tá? E acabou. Custa entre 300 e 400 reais por mês, tá? Fora. Mas... felizmente,
ele está aqui no passo 4 e 5, ou seja, é para exceção, são os doentes mais graves, que felizmente não são a maioria, tá? Lá no Antônio Pedro, a gente tem alguns pacientes usando, mas a gente tem conseguido amostra. Ele pode piorar da asma com o preço, né? Não é? Mas imagina, aqui vem 60 doses, são 2 por dia, para todo mundo é caro, né? Tá, mas felizmente isso é exceção, ele aparece aqui, se vocês olharem, olha, no 4, tá? E no 5. E se o paciente não melhora no 4, aí ele vai para o 5, que a gente vai acrescentar anti-GE e os antileucotrienos. E aqui, quando a gente fala de preço, o anti-GE, todo mundo sabe o que é o anti-GE? Ele é um anticorpo monoclonal anti-GE, omalizumab. Ele custa assim 3 a 5 mil reais, tá? Mas a gente às vezes consegue, tá bom? Então, gente, eu acho assim, não é decorar isso tudo, mas ter essa questão de entender como eu faço o remédio. Isso eu posso consultar, tá? Quando a gente... E o leucotrieno, olha, ele entra aqui como segunda opção associado, tá? Um conceito importante. Beta-2 de longo a gente não usa sozinho. Em geral, sempre com corticoide inalatório, não é como o salbutamol, como a gente usava, tá? Que horas são, por favor? Tá. 2h30. Tá, que é 3 horas. E aqui para adultos e adolescentes, a gente vê similaridade, muda as doses, né? E é basicamente parecido, tá? Então eu vou pedir, que eu queria que vocês guardassem, menor de 5 anos, o que tem é corticoide inalatório, beta-2 de curta, antileucotrieno, montelukast. Às vezes a gente usa o beta-2 de longa, tá? Mas discutindo, falando com a família e sabendo que é off-label. Mas tem pacientes que precisam, tá bom? Então esses são os steps. E aí, como é que a gente avalia? Existem várias ferramentas para a gente avaliar o controle de tratamento, tá? Eu coloquei o do Gina, que ele é prático. A gente faz as seguintes perguntas das últimas 4 semanas. Se ele teve sintomas de asma durante o dia mais que 2 vezes por semana. Teve despertar noturno? Às vezes o paciente não fala sobre isso, tá? A gente tem que realmente fazer uma anamnese referida. Precisou usar o broncodilatador mais de 2 vezes? Teve limitações nas atividades devido à asma? E a gente classifica, dependendo do número de respostas, sim, em bem controlada, parcialmente controlada e não controlada. Se é parcialmente controlada ou não controlada, a gente vai revisar técnica, adesão e pensar em subir o STEP, tá bom? Em geral, é recomendado que no STEP 4 o paciente vá para o especialista, alergista ou pneumologista, tá? Ou a gente troca ideias, tá bom? Trocar ideias, aliás, é muito bom. E tem outras ferramentas também para avaliar o controle da asma. Eu vou falar um pouquinho dos corticoides inalatórios e aí agora eu vou dar os nomes para vocês, tá? E falar um pouquinho aí de preço, potência, etc e tal. Eu falei já que a gente não usa corticoide inalatório calculado por peso, de acordo com os STEPs, baixa, média e alta dose, que varia entre as idades, tá? A gente deve sempre que possível usar a menor dose que seja adequada para o paciente. Se o paciente ficou bem com aquela dose, não precisa subir, tá? E em menores de 5 anos, a gente vê que para beclometasona, que é o HFA, esse que é fornecido no SUS, que é o Clenil. E aí eu não estou fazendo propaganda, tá? Mas a gente tem o Clenil HFA Spray, 50, 200 e 250. O 50, em geral, a gente usa para os pequenininhos, tá? Para os lactentes e pré-escolares. E o 200 e 250 para os maiores. É preferencial que nós o façamos de 12 em 12 horas, por causa da farmacocinética da droga, tá? E aí a gente tem aqui, o HFA, ele é o gás propelente. Ele antes era o CFC, que machuca a camada de ozônio.
Eu tô falando porque se a gente não coloca assim, as mães falam isso, tá? Clenil HFA spray 50, não consegue o remédio. Então tem que ter o HFA, tá? A farmácia diz que não é esse, não é aquele, etc e tal. Isso. Aí tem o Clenil A, que é o flaconete, tá? Que a gente viu que não usa muito, porque a gente não usa quase mais nebulização, tá bom? Não é dado pelo... E não é dado pelo SUS, tá? Eu não faço mais consultório, mas quando eu fazia consultório, eu prescrevia muito Clenil, tá? Resolve super bem. Aí a gente tem a budesonida nebulização, é o Pulmicort. É muito interessante para laringite tridulosa, tá? Mas para controle de asma diário, a gente não usa em nebulização praticamente, tá? Aí chegamos à fluticasona. A fluticasona é o Flixotide. Ele tem 50 e 250 spray, tá? A gente tem a mometazona, que é usada acima de 12 anos, e a ciclesonida. Esses corticoides, eles estão em ordem aqui de para baixo, tá? É aqui a maior potência e menor biodisponibilidade. Se eu pudesse escolher, por causa de custo, eu acho que o José Moura concorda comigo. A gente ia de fluticasona, tá? Mas é bem mais caro. Se o paciente pode ter o Clenil de graça, tá? Então, mais potência e menor biodisponibilidade são características boas para um corticoide inalatório, tá? E se nós olharmos aqui, olha que nem tem as doses ainda tão estudadas para os menores de 5 anos. Como a asma é complexa nessa faixa etária, tá? Não que não seja nas outras. Podemos passar? Aí a gente tem as doses baixa, média, alta entre 6 e 11 anos. E da mesma forma vai de beclometasona até aqui, a mometazona, tá? O nosso rapazinho lá, vocês começariam quanto para ele? Quanto era para a gente começar? Era baixa dose de corticoide inalatório associada a beta-2 de longa ou dose média de corticoide inalatório. Então, vamos supor que nós fôssemos fazer para ele o Clenil, que é a beclometasona. O que vocês fariam? Ele tem 8 anos. Isso, 200 de 12 em 12, tá? Eu começaria com uma dose um pouquinho mais alta e depois tentava fazer o que a gente fala de step down, tá? Época de inverno, em geral, a gente não faz grandes mudanças no paciente, mas é importante ver cada paciente. Tem pacientes que falam, não, o verão para mim é pior. Então, cuidado de tirar remédio no verão, tá bom? Então, poderia fazer para ele, ó, daria um exemplo aqui para... Oi? Isso aí pode ficar bastante tempo. Sim. Em geral, a gente faz pelo menos 3 meses, mas a gente tem paciente usando corticoide 2 anos e que não consegue tirar. E às vezes eu ficava assim, vou tirar nesse paciente, acho que vai dar, e a gente sempre fica em dúvida, né? Porque a gente não sabe quando vai voltar, nem como. E a gente sabe que a asma é uma doença que não tem cura. Só que às vezes as famílias resolvem pra gente, quando voltam na próxima consulta, eu tirei, doutor, e ele ficou super bem. Eu falo, que bom. Tá? Mas isso aí é também tateando cada paciente. E aí a gente começa a retirar progressivamente. Tá? Essa é uma dúvida sempre. Então aqui, ou faria para ele um Alenia, se pudesse, Alenia 6200, tá? Eu posso tomar nimesulida e continuar tomando Texilante. Isso, 400. Isso aí, de Clenil, tá? E não esqueçam lá na Saúde da Família do HFA Spray mesmo, tá? Que as mães voltam, não consegui pegar. Não volta? Tá? Podemos seguir? E para os adultos, a gente tem as doses maiores dos respectivos corticoides, tá? Então, tem algum caso em que você acha que seria bom para a gente ficar avaliando o paciente? Sim, tem. Vamos lá. Pelo menos a cada 3 meses, tá? E é recomendado uma prova de função pulmonar anual. E em alguns pacientes que são mais graves, às vezes a gente pede assim, até ajustar a medicação, volta daqui a 15 dias, volta daqui a 30 dias.
Aí você viu que engrenou, aí você espaça. Eu tive uma paciente que eu comprei receita dela por 2 meses. Sim. E aí ela fez renovar até 6 meses. Não. Aí eu falei que não. Fez bem. Tem que fazer uma avaliação. Isso. Eu queria saber o tempo, então seria de 3 a 3 Pelo menos 3 meses, tá? E às vezes menos de acordo com o paciente, até você acertar, tá bom? Nada. É isso. E aí eu não falei das doses do antileucotrieno. O leucotrieno, quando ele começou, um singular, parecia que ele ia mudar a história da asma, tá? Mas ele não ficou na frente do corticoide inalatório. Se a gente olha o GINA, ele está sempre ali na segunda, como se fosse o segundo escalão, super entre aspas isso, tá? Pode ser usado para asma de exercício e ele tem em sachê e comprimido mastigável de 4 e de 5 miligramas. Abaixo de 6 anos são 4 miligramas. Quando é o que a gente tem para associar, né, numa sibilância de mais difícil controle ao corticoide inalatório, vamos supor um pré-escolar de 2 anos e meio, a gente prescreve um sachê, colocar tipo 6 horas da tarde e ingerir à noite, misturado num pouquinho de comida. Eu falo sempre para a mãe, não coloque na comida toda, porque se não comer a comida toda, não toma o remédio, tá? E quando a criança já tem uma capacidade de deglutir melhor, aí você passa para o comprimido mastigável, tá certo? 4 e 5 miligramas dia. Então era isso que eu queria falar para vocês, eu espero que eu tenha ajudado e vou falar rapidinho dos dispositivos. Fica à vontade para... Tá? Não ia só falar que eu sou fã do idoso leucotrieno. Sim, mas em que situações? Eu uso muito... Eu tenho uma média de 70% de melhora quando não tem um efeito total, ele inibe, diminui bastante a intensidade das crises. Sim, isso na sibilância. Sim, mas talvez, porque às vezes eu acho que no hospital, assim, a gente receba aqueles pacientes que já estão lá no step 4, assim, né? Mas eu, nos lactentes, eu tenho observado assim, eu tive uma menininha que eu ia começar o tiotrópio para ela, aí a gente conversou, falei, vou tentar a amostra, não vou conseguir. Aí eu falei, não, então vamos fazer o leucotrieno, e ela melhorou muito. Então, que bom, a sua experiência é boa. Para rinite também? Rinite também. Tá? Rinite, asma de exercício, tá? Interrompe o ciclo da alergia dele. Isso, porque são vários, né, antagonistas dos leucotrienos, tá? É um remédio seguro, né? Tiveram as questões, e não é tão caro. Antes era... 150, custa 60. Às vezes 30 e poucos, né? Tem uns que estão menos. Tá? Não, eu tô assim defendendo, só porque para o corticoide inalatório ele é o carro-chefe, né? Mas usar sempre com critério corticoide, né? Então vamos lá, o espaçador, eles costumam ser valvulados, tá? Eu vou falar em 15 minutos, tá bom? Você tem horário? E aí, em geral, válvula unidirecional. Ele não precisa ser lavado todo dia, uma vez por semana, precisa desmontar as peças, não se coloca na torneira para não romper a válvula, tá? E aí um pote com água e detergente neutro, deixa de molho, depois um sem detergente, enxágua e deixa secando em ar ambiente. Não se deve passar toalha, tá bom? E menores de 5 anos, usar com a máscara bem acoplada. E o jato sempre tem que agitar para o remédio ficar distribuído aqui na latinha, tá? Não pode esquecer de abrir, né? Não parece engraçado, mas a gente assim, né? E acopla, tá? Então, no lactente, na criança pequenininha, ele não vai jogar o ar para fora, né? A gente faz e conta até 10, mas estende a 20, 30 para poder dar o tempo. Tá? E a criança não pode estar em apneia, porque precisa ter fluxo para o medicamento chegar aos brônquios, tá? A criança maior sempre, tá? Sonoplastia, com direito. E aí, assim, os de 7 anos, 8 anos, e aí,
Eu não acho também muito fácil, porque é o apertar e puxar. Da mesma forma que com 10, 12 anos, a gente tchan e pode fazer direto. Mas eu não sei. Vocês acham fácil? Eu não acho. Eu treino sem a bombinha primeiro. Isso. Eu treino só com o espaçador. Só com o espaçador, tá? Depois, Isso. Mas assim, um adolescente, até um adulto, eu vejo, algumas pessoas não acham fácil, tá? Porque tem que ter essa coordenação do tá bom? Eu não vou fazer o spray, não tem remédio não, mas isso aqui tá tão antigo, ok? Então, o espaçador mudou a vida das crianças, tá, gente? Aí a gente tem, é rápido e leva, é ótimo. Aspirador de pó seco. A gente tem também o Cereti de discos. Eu brinco que aquele Cereti de discos parece até maquiagem pra gente quando vai à festa, coloca, tá? Mas quanto é mais caro, tá bom? Então, um que eu acho que tem um custo-benefício muito legal é o Formoterol. Formoterol com budesonida, tá? Que é o Alene. Ele tem 6.200 e 12.400. Em geral, naquele step 1 ali do resgate, eles dizem que a gente pode fazer até 72 microgramas de formoterol. Eu, particularmente, nunca fiz isso na minha prática clínica, tá? Mas para manutenção, o que limita é a gente fazer 12 microgramas de formoterol a cada 12 horas, tá? Então, coloca a cápsula aqui, e é importante explicar ao paciente que não é para tomar, tá? Que é uma cápsula. Aí você coloca aqui, tá? E se vocês observarem, tem uma garra. Que ela fura a cápsula. Então, colocou a cápsula, fecha, fura. Eu faço, em geral, 2 furinhos. Depois que furou, o paciente não pode soprar aqui, senão faz a dispersão do pó dentro do dispositivo. Então, 10 segundos, tá? E eu já vi paciente soprando mesmo, tá, gente? Precisa orientar isso, senão o remédio vai embora. E quando o paciente puxa nesse dispositivo, faz um barulhinho, tá? E percebe. Aí eu falo sempre assim, olha, quando você acabar, você abre. Se ainda tiver pó na cápsula, porque ela é transparente, uma parte dela, repete, tá? Para esvaziar a dosagem certa. Lavar a boca e cuspir. Todo o corticoide inalatório, tá? E o bebê limpar. Esse aqui é o Simbicorte, que é o formoterol com budesonida. Então, ele é assim, ele tem dosímetro, tá? Esse aqui não tem, mas ele é com dosímetro. A gente roda e libera a dose. É pó seco também. Tá? Também é super prático. E pro step 4, 5, tiotrópio. Acima de 6 anos que eu mostrei, tá? E que a gente já fez até no espaçador, bem legal. Mas isso é para crianças mais graves, tá bom? É basicamente isso. E o Ceretide também é excelente, que é salmeterol com fruticasona. Aí a gente tem 25, 50, 25, 125, 25, 250, 50. Tem várias apresentações. E aí o limitante aqui é a dose de 50 do salmeterol de 12 em 12 horas. E não usar beta-2 de longa isolado, sempre associado ao corticoide inalatório. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, obrigada, tá? Espero não ter me estendido muito. Se quiser acrescentar alguma coisa...